Graça e paz a todos. Estamos aqui novamente fazendo uma breve meditação da palavra. Eu abri aqui em Deuteronômio, capítulo de número 30, tem como título Promessas de Misericórdia. As promessas do Senhor para Israel após sair do Egito, após peregrinar pelo deserto em busca da terra prometida. E aí no versículo 1 diz assim: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará de lá. E a gente está vendo Deus fazendo uma promessa para o povo, e Deus está falando que põe diante do homem essas duas coisas, a bênção e a maldição. Então o homem tem o livre-arbítrio para escolher a bênção ou a maldição, ou servir a Deus ou não servir a Deus, obedecer às suas palavras, às suas ordenanças, ou rejeitá-las. Como ele disse aqui: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti. E aí o Senhor fala: se te recordares de todas as nações pelas quais eu te enviar, se recordares das bondades do Senhor, das bênçãos do Senhor, dos teus filhos, e voltar ao Senhor de todo o teu coração, então aí a palavra do Senhor vai dizer que Deus vai mudar a sorte daquele povo. Ele diz assim: ó, o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que estiver por mais longe possível, nas mais distantes nações. O Senhor promete retornar de novo para o lugar onde ele havia escolhido. Então nós sabemos que nós estamos diante de um Deus que é um Deus de bênção, e é um Deus que nos deixa livre para escolher o caminho a seguir. Ele não impõe nada, não força nada, mas deixa diante do homem a oportunidade de escolher o caminho do bem ou o caminho do mal, o caminho da vida ou o caminho da morte. Tanto é que aqui, um pouquinho mais à frente, no versículo de número 15, ele vai dizer assim: vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Então aqui a Bíblia diz que Deus coloca também diante do homem o bem e o mal, a vida e o bem, a morte e o mal, Então o homem tem a oportunidade de escolha, Por isso que nós afirmamos, que nós temos o livre-arbítrio para escolher o caminho que nós queremos seguir. Nós queremos seguir o caminho do bem ou queremos seguir o caminho do mal? Se seguirmos o caminho do bem, nós temos vida. Se seguirmos o caminho do mal, nós vamos ter a morte. E aí ele fala assim, que se guardares os mandamentos, isso aqui era uma mensagem para Israel, mas também é para toda a humanidade, E que hoje te ordeno,
que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, seus estatutos e seus juízos, que estão aqui na palavra, que estão aqui na Bíblia Sagrada. Então, se o homem tem a determinação de guardar, de servir a Deus, de andar nos seus caminhos, de obedecer às suas ordenanças e os seus juízos, ele vai estar escolhendo o caminho do bem, o caminho da vida. E aí a Bíblia diz assim, ó: o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. A partir do momento que você toma a decisão de servir a Deus, de guardar a Deus, de obedecer a Deus, de andar nos caminhos do Senhor, não importa onde você está. Você pode sair do Brasil, você pode ir para a Espanha, você pode ir para o Canadá, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a China, não importa. Mas se você tem no coração a determinação de servir ao Senhor de todo o coração, como está nas Escrituras, como o Senhor assim ordena, o Senhor disse que vai abençoar você na terra pela qual você passa a possuir. Você será abençoado lá. Você não será abençoado apenas aqui, mas será abençoado lá. Você pode estar lá no meio dos índios, você pode estar em qualquer outro lugar. Mas se você tem um coração determinado a servir ao Senhor, a obedecer ao Senhor, a viver a ordem do Senhor, você será abençoado. Aí ele diz assim: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, olha só, quando o coração do homem se desvia do Senhor, ele começa a não querer dar ouvidos à palavra de Deus. E isso aí nós vemos muito claramente nas pessoas que uma vez serviram a Cristo, estiveram na igreja, de repente se afastaram dos caminhos do Senhor. E essas pessoas têm uma dificuldade de dar ouvidos à palavra de Deus. Parece que aquilo ali se torna como uma afronta, quando na verdade é Deus chamando de volta. É Deus chamando de volta: volte a servir-me, volta para os meus caminhos. Mas o homem envolvido no pecado, ele não quer mais dar ouvidos à palavra do Senhor. E o Senhor diz assim: porém, se o teu coração se desviar, não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, olha só, e te inclinares a outros deuses e os servirem. Olha, isso aqui já é uma coisa muito forte, porque uma vez que você conhece a Cristo, uma vez que você conhece a Deus, e sabe que Ele é o único Deus verdadeiro, e sabe que Deus abomina, né, o inclinar e servir a deuses falsos, né, imagens de escultura ou coisas dessa natureza. A palavra de Deus aqui está falando contra essas coisas. Se a gente for olhar lá, Deus em vários momentos, quase todos os livros da Bíblia, está o Senhor levantando os profetas e dando uma forte lição em Israel por conta do serviço a deuses falsos, do serviço a outros deuses. E aqui o Senhor fala assim, ó: e fores seduzido, porque o homem acaba sendo seduzido e acaba acreditando naquelas coisas como verdadeiras, quando na verdade não são. E servir, inclinares a outros deuses e os servires. Então, hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerá longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. A partir do momento que você serve a outros deuses, você não está servindo ao Deus verdadeiro. Então você está servindo a um caminho de morte. Você está caminhando para um caminho de perdição. Então você não tem o favor do Senhor. Você não tem o cuidado de Deus, porque você procurou virar as costas para Ele e servir a outros deuses, servir aqueles que não podem fazer nada por você. Você abandonou o Senhor. Então você está caminhando o caminho de morte, como diz aqui na palavra. Hoje coloco diante de ti o caminho do bem e o caminho da vida, o caminho da morte e o caminho do mal. Escolha, pois, a qual dos dois você quer seguir. E aqui, quando o homem faz isso, o Senhor diz assim, ó: certamente perecerás e não permanecerá longo tempo na terra, a qual passa a possuíres. Os céus e a terra como hoje, olha, diz aqui, ó: os céus e a terra como hoje, tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha só,
Deus não coloca como testemunha outras pessoas. Ele fala: o céu e a terra ponho como testemunha contra ti, de que eu te dei a oportunidade, de que eu te coloquei diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. E você escolheu o caminho da morte. Mas você que escolheu o caminho da vida, você foi abençoado. Aqui ele diz assim, ó, que ponho por testemunho contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, a promessa de Deus não é somente para você, mas para a sua descendência. Porque a partir do momento que você escolhe o caminho da vida, você vai ter a oportunidade de levar aos seus descendentes a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Seus descendentes vão seguir aquilo que você aprendeu, aquilo que você ensinou. E aí ele fala assim: tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Ou seja, não somente você, mas toda a sua descendência começa a dar ouvidos ao Senhor e se apega ao Senhor nos momentos de dificuldade e nos momentos de alegria. Você está com o Senhor. Nas dificuldades você se dobra ao Senhor, você busca o Senhor, você recorre ao Senhor e Ele vem em socorro. E nos momentos de alegria, nos momentos de abundância, você tem a oportunidade de ter um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito. E aqui ele diz: amando o Senhor seu Deus, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então nós temos, como disse aqui no início, né, promessas de misericórdia, se nós andarmos segundo os propósitos e as determinações do Senhor, que estão aqui na sua palavra. Mas se nós andarmos em rebeldia para com Deus, rejeitando a sua palavra, rejeitando os seus ensinamentos, não obedecendo os seus estatutos e juízos, nós não temos promessas de misericórdia. Nós temos promessas de maldição. É a palavra do Senhor que diz isso. Então o Senhor coloca diante de nós, como Ele diz, a vida e o bem, a morte e o mal. Ele diz aqui que Ele coloca como testemunho o céu e a terra, que propôs a morte ou a vida, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a qual delas você quer seguir. Então Deus tem colocado diante de nós esses dois caminhos. Não existe outro caminho. As pessoas estão encontrando caminhos para todas as coisas por aí afora. E não existe. Só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, ele está dizendo: não existe outro caminho. Não existe outro que possa dar vida. E não existe outra verdade. É apenas esta que está na palavra de Deus. Então, o caminho é Jesus Cristo, a verdade é Jesus Cristo, a vida é Jesus Cristo. Busque no Senhor Jesus, para que você tenha vida e não morte, para que você tenha bênção e não maldição. Amém? Deus abençoe. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus, colocando também diante do Senhor as necessidades dos nossos irmãos, nossos amigos, né? Deus amado e bendito, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar por tudo, Senhor. Por sabermos que o Senhor tem colocado diante de nós palavras de vida, palavras de eternidade, Senhor Deus. Sabemos que as promessas de misericórdia do Senhor são constantes e nós queremos a cada dia nos apegar a ela, porque sabemos que é por meio delas que nós vamos ter vida, nós vamos ser abençoados. Eu quero pedir a tua bênção sobre essas vidas que estão nos ouvindo, que estão, ó Deus, neste momento também compartilhando este momento de meditação. Que o Senhor esteja, meu Deus, visitando cada um deles, meu Deus, diante das necessidades pelas quais eles estão passando,
Sabemos que é o Senhor que tem realmente o socorro verdadeiro nos momentos de angústia. Pai, em nome de Jesus, visita, meu Deus, aqueles que estão enfermos, com a Tua palavra de cura, Senhor, com a Tua mão de cura, Senhor Deus, de libertação, de restauração. Coloco diante do Senhor. Peço a Tua bênção, ó Deus, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Continue firme nos caminhos do Senhor. Se você ainda não fez isso, não perca seu tempo. Está diante de você os dois caminhos. Procure andar nos caminhos que Deus tem colocado como caminhos de bênção para a sua vida. Amém? Deus abençoe.